A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e hoje eu vou estar falando aqui como montar uma biblioteca, né? Como iniciar a montagem de uma biblioteca, né? Muitos irmãos têm dúvida, né? Como a gente pode estar montando uma biblioteca, que material comprar, o que é mais importante, né? Então hoje eu vou estar dando algumas dicas, né? De como os irmãos, alguém que está iniciando aí, começar a ter a sua biblioteca, tá bom? Primeiro de tudo, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário, e se for possível, compartilhe os nossos vídeos. E eu quero saber dos irmãos também, como foi que os irmãos começaram a montar a biblioteca de vocês? Deixe aqui no comentário, isso é importante e vai ajudar muitas pessoas na hora que estiverem lendo os comentários, tá certo? Então assim, o que acontece? É importante as pessoas saberem, quando vai montar uma biblioteca, qual é a sua necessidade de primeiro momento. Isso é muito importante. Como é que você faz isso? Você faz uma lista e coloca, né, os tópicos ali, o que é que você está precisando, ou os assuntos que mais é abordado no seu dia a dia. Isso é muito importante. Por quê? Existem muitas dicas de como montar uma biblioteca, só que falta essa percepção, tá certo? Por quê? Porque aquilo que me atende pode ser que não atenda ao irmão. Então é importante o irmão sempre saber, no seu dia a dia, no contato com as pessoas, com o seu público, né? Ou nas ministrações, ou nas pregações, ou nos seus grupos de estudo, o que mais é falado, o que é mais discutido, quais são as maiores dúvidas, para então você começar a direcionar os materiais que você vai comprar. Por exemplo, não adianta você ter um grupo onde, se há muita dúvida, por exemplo, em questões soteriológicas, um exemplo, e você comprar algum material que não vai falar nada sobre esse assunto. Então, ou seja, ali naquele grupo onde você atende, onde você está, onde você se comunica muito mais, esse outro material que nada tem a ver com esse assunto não vai contribuir para o crescimento do grupo. Não é que ele não seja importante. Ele é importante, em algum momento ele vai ser utilizado, mas não é o seu dia a dia, né? Ele não é algo que você vai estar utilizando de forma constante. Então isso tem que ser avaliado na hora de comprar o material, certo? Então você faz uma lista do que mais você fala, do que mais você ouve, quais são os maiores debates, né? Ou o que você mais prega, o que você mais gosta de pregar, e aí você começa a direcionar os materiais para esse tipo de assunto. Isso é muito importante, tá certo? Mas existem alguns materiais que podem te ajudar de forma geral, né? E alguns aqui eu vou estar indicando aqui no canal. Então, é consenso comum, né, de todo mundo, que você precisa ter uma boa Bíblia de estudo. Uma boa Bíblia de estudo não é aquela que eu estou, que serve para mim. Você tem que ver qual que serve para ti. Qual é a sua denominação, quais são os princípios teológicos que você crê, para que você seja direcionado de uma forma melhor a comprar o material. Por exemplo, eu vou indicar aqui primariamente para aquelas pessoas que são pentecostais, continuistas dos dons. Se você não é, então você precisa ver algum material que segue a sua linha e pensamento, tá certo? Mas é de comum acordo que Bíblias de estudo, elas são o primeiro passo, tá bom? Para que você comece a montar a sua biblioteca, tá? Eu vou recomendar aqui duas para o público pentecostal. A primeira, segundo o que falaram aí, está saindo uma nova tiragem da Bíblia Dake, com uma letra um pouco maior, tá bom? Mas eu quero recomendar a Bíblia de Estudo Dake, tá bom? Por quê? Além dela ser continuista, pentecostal, a arminiana, ela também é quase que fosse uma enciclopédia aqui dentro. Tem muita coisa realmente para se ler, inclusive tem vídeo dela aqui no canal mostrando todos os recursos que ela tem. Então é uma Bíblia muito completa, muito completa. A Bíblia de Estudo Dake seria uma boa pedida aí para que você tenha um campo vasto, tá certo? De recursos e informações e comentários bíblicos dentro dela. A outra é a Bíblia de Estudo do Discípulo, da Geográfica, tá bom? Uma Bíblia voltada a questões doutrinárias, tá certo? Com muitas notas e estudos, além, no final dela tem muitos recursos também, tá bom? Sempre tudo pautado em questão doutrinária, então isso é muito importante.
principalmente para quem atua nessa área, tá certo? Vai estar te ajudando bastante aí dentro desses recursos. Tem outras Bíblias, então você vê qual que te acomoda melhor, né? Quanto mais recurso tiver e alinhado à sua teologia, né? A teologia que você desposa, é melhor, tá certo? Como o público aqui eu falei é o público pentecostal arminiano em foco, essas duas Bíblias. Se você não é, então tem a Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? Uma Bíblia boa que está dentro da sua linha. Importante é você sempre saber qual é a sua linha teológica. O que você entende sobre a doutrina da salvação? O que você entende sobre escatologia, né? Por exemplo, nessas duas matérias aqui, que é sempre o foco maior, tá? E aí você compra uma Bíblia de estudo focada nesse princípio. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é comprar uma teologia sistemática, tá bom? E uma teologia sistemática, ela precisa ter e abranger todas as doutrinas e de uma forma que esteja mais alinhada com o seu pensamento, tá bom? Isso facilita na hora dos seus estudos, principalmente para quem está começando e não tem muitos recursos financeiros. Então dá para ficar comprando um monte de teologia sistemática, que é o ideal para você ir pesquisando. Se você não achar em uma, você vai em outra. Se você não achar em outra, você vai em outra, e assim sucessivamente, né? Mas como o dinheiro não dá em árvore, e quando a gente está começando tudo é difícil, né? Então eu vou recomendar uma aqui, que não necessariamente ela é para iniciantes, né? Aquelas pessoas que estão engatinhando na teologia, mas para quem está começando a montar a sua biblioteca e precisa realmente, porque já é professor de escola dominical, já está ali, né? E mesmo que não for, vai te ajudar, porque no conjunto geral ela trata sobre todos esses eventos doutrinários e que está alinhado à teologia pentecostal, arminiana e continuista dos dons, tá? Teologia para pentecostais, da CPAD. É um único volume, como vocês podem estar vendo, já fiz a apresentação desse material aqui. E todas as matérias que será tratado aqui está alinhado, tá certo? Ao que a gente crê e o que a gente defende. É lógico que nem tudo a gente vai concordar todos os pinguinhos nos i, né? Vamos dizer assim. Porém, ela tem aqui 10 matérias e todas essas matérias, teologicamente, doutrinariamente, está alinhado com o nosso pensamento. Ela é arminiana, ela é pré-tribulacionista, né? Ela vai tratar aqui sobre a parte canônica das Escrituras, a confiabilidade das Escrituras, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do homem, do pecado, né? Doutrina da salvação. Então veja que ela vai cobrir todo esse campo gigantesco aqui, doutrina da igreja, a doutrina de anjos e demônios, né? O que a Bíblia fala sobre esses campos, e a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, que está alinhado aí com o que a gente crê. Então vai ajudar muito no seu dia a dia e no campo doutrinário. Depois você vai comprando outros materiais. Bom, sempre lembrando que é importante você comprar aqueles materiais que estão mais alinhados, tá certo, com aquilo que você crê, tá? Outro material é um livro que vai falar sobre a história da igreja. É importante, porque vira e mexe alguém fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que se deu, para você não ficar pego de surpresa, né? Você compra aí um livro sobre a história da igreja. Existem vários no mercado. Esse daqui é o que eu gosto mais, sempre consulto ele, pego ele para estar lendo. É a história da igreja cristã, de W. Alker. Também tem review dele aqui no canal. É um volume só, ele entrega muito bem aquilo que eu preciso, tá certo? Gostei bastante da abordagem dele. É muito claro, muito objetivo, né? Com datas, capítulo, muito bem feito, cor amarelada. Eu gosto bastante. Tem outros no mercado, aí fica a critério dos irmãos estarem adquirindo este ou outro que te atenda. Sempre tem que ser aqueles que atendam. Como esse daqui me atende muito, então eu indico ele, tá certo? Outro material que é importante ter também é um dicionário, tá bom? E se for um dicionário junto com uma enciclopédia, por exemplo, unificado, é muito melhor, porque vai abranger muitos assuntos, não só a questão de dicionário, né? As palavras sozinhas ali soltas. Então, existem vários dicionários bíblicos, né, no mercado, dicionário bíblico. O que eu tenho é o Wycliffe, tá bom? Ele é caro, mas eu acho que vale a pena, tá bom? Para quem quer nesse campo. Porque se precisar de algum assunto ali, que alguma enciclopédia trabalha ali, ele vai ter. E se for um dicionário bíblico mesmo, de palavras bíblicas, também ele vai ter. Então, na minha opinião, hoje, ele ainda no mercado, em um único volume, eu acho que ele é o melhor ainda,
tá bom? Em um único volume, dentro dessa pegada, dessa perspectiva. Ele não é só um dicionário bíblico, ele também é uma enciclopédia, uma mistura dos dois. Então o ganho é muito grande em cima dele. Então ele é um pouquinho caro, mas vale a pena por causa disso, tá certo? Comentário bíblico é importante, apesar de você ter uma Bíblia de estudo, é importante você ter um comentário bíblico, tá? Por quê? Porque isso vai te ajudar a te dar uma gama maior. Eu indico, para quem está começando agora, existem vários comentários bíblicos, tá bom? Mas eu quero aqueles mais práticos, tá bom? E que auxilia no dia a dia, tá bom? Então, assim, o meu conselho é você comprar materiais que não sejam extremamente exaustivos nesse primeiro momento. Não que é ruim, é bom, mas toma muito tempo. E às vezes para uma pregação, para tirar uma dúvida, alguma coisa assim, acaba sendo um pouco cansativo esses comentários. Precisa de tempo, se você tiver tempo, maravilha. Se você não tiver tempo, aí já é uma outra questão, tá bom? Eu vou indicar para o Novo Testamento o comentário aplicação pessoal, tá certo? Eu gostei muito da metodologia dele, principalmente para quem prega, principalmente para quem busca uma resposta assim mais aplicável, né? E teológica. Esse comentário aqui foi muito bom porque ele vem com uma pegada bem teológica, tá bom? Nele apresenta muitas visões, coisas que outros não fazem, né? Então eu gostei bastante, sinceramente eu gostei muito sobre o método que ele usa, principalmente para quem prega ou ensina em escola bíblica dominical. Ele vai ajudar muito, né? E apoiado junto com uma Bíblia de estudo nas notas ali, então fica melhor ainda, né? Ele não vai deixar nenhum versículo de fora e vai atender muito, tá? Para o Antigo Testamento ele não vem de separado, então eu não vou estar indicando ele, que é o da Central Gospel que eu tenho do Antigo Testamento, tá bom? Mas quem não encontrar eles para estar comprando, você pode comprar o do popular, né? Comentário popular. Tem do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Para o Novo Testamento eu indico a aplicação pessoal, e do Antigo Testamento você pode comprar o popular. Vai estar te ajudando muito para estar com aquela resposta mais rápida no assunto, tá certo? E aí depois, no outro futuro, um pouquinho mais para frente, você consegue comprar outros materiais, como por exemplo o comentário bíblico, ou até mesmo no Champlin, ou enfim, outros materiais aí de cunho comentário bíblico, né? Um pouco mais exaustivos. Isso também te ajuda bastante. Ou outras séries de comentários. Aí precisa ver qual que você está mais alinhado. Mais para pregar, para ensinar, para trazer ali um ensinamento, elucidar o versículo, né? Te dar uma ideia, um parâmetro, um plano de fundo sobre os acontecimentos ali, o que aqueles versículos estão falando, né? O comentário, aplicação pessoal, principalmente no Novo Testamento, ele vai muito bem, obrigado. Foi um comentário muito bom mesmo, gostei, show de bola. O meu, eu estou usando aqui o da Central Gospel, do Antigo Testamento. Esse aqui é o Antigo Testamento. O Novo Testamento eu não tenho, porque eu quis comprar, consegui achar só o Antigo, e eu fiz par com a aplicação pessoal. Então no Antigo Testamento eu uso ele, até para ter uma resposta mais rápida sobre o assunto, e também desenvolver melhor ali os ensinamentos, etc. e tal ali do Antigo Testamento. Mas aí fica a critério também dos irmãos, é aquilo que eu falei, vai depender muito do que os irmãos e a necessidade dos irmãos sobre esses assuntos aí, tá certo? No mais, eu acredito que estes materiais já vão dar assim um boom, tá certo? E todo o campo, pelo menos uma boa parte desse campo doutrinário e do seu dia a dia, isso supre. Então isso é muito importante. Caso você goste muito de escatologia, a teologia ali para pentecostais, como eu falei, ela cobre, a última matéria, uma gama muito forte, tá bom? Na parte escatológica. Mas se caso você quiser dar uma ampliada ou ter mais alguma coisa sobre isso, eu indico esse material aqui, Cronologia do Fim dos Tempos, tá bom? Eu indico ele porque ele vai dar um upgrade, e este daqui, que vai tratar sobre assuntos, profecias de A a Z, tá certo? Então, ele é como se fosse um dicionário de profecias, tá certo? Ele não é caro, ainda é produzido, e ele entrega muito bem aquilo que você precisa. Se você precisar de algum comentário sobre parte de soteriologia apenas para começar a sua biblioteca,
tendo esses materiais aqui que eu falei, esses comentários bíblicos. Ah, mas eu quero, não quero gastar tanto. Tem algum, Josué? Tem, tá? Tem sim. É este daqui, Eleição e Predestinação, do Samuel Fisk, né? Ele vai ajudar muito, principalmente se você é pentecostal e arminiano, porque ele entrega muito comentário bíblico, de versículos, né? E de eruditos falando sobre o assunto, tá certo? Ele não é tão grosso, mas ele é extremamente poderoso nas interpretações dessas passagens. Ele não é caro. É outra coisa aí que vale muito a pena. Tem outros aqui que eu já fiz review, mas são caros. Esse daqui já vai ajudar muito nas dúvidas que você tiver no seu dia a dia sobre versículos bíblicos que vão tratar sobre soteriologia. E para você que quer saber um pouco mais sobre a doutrina e o entendimento arminiano, né? Não está com dinheiro para comprar muitos materiais, etc. Mas precisa ter alguma coisa referente a isso na sua biblioteca, eu indico esse daqui, ó, tá? Uma introdução ao arminianismo clássico, História e Doutrinas, do Zwinglio Rodrigues, muito bem feito. Ele vai trabalhar muito aqui as questões nessa área. Não é grosso, você consegue estar lendo ele muito bom. Eu uso demais esse material aqui. Esse daqui é muito da base teológica que eu utilizo, né? Parte soteriológica, eu tiro e retiro desse material aqui, porque realmente ele é como se fosse um manual, tá bom? Da interpretação e das doutrinas arminianas, tá certo? Entendimento teológico arminiano, tá bom? Então isso te ajuda bastante, tanto na questão histórica quanto na questão teológica, tá certo? Então vale muito a pena, não é caro, é outra questão também muito interessante. Tendo isso daqui, pelo menos nesse primeiro momento, você já consegue ter uma abrangência do seu dia a dia. Lembrando que eu trabalho muito com isso, é o meu dia a dia, tá bom? É o meu dia a dia, é o que eu converso com as pessoas, é o que apresenta dentro da igreja, na escola bíblica dominical, é o meu dia a dia, tá certo? Os outros materiais que eu tenho aqui, às vezes não são todos acadêmicos, né? Alguns são, outros não. A grande maioria da minha biblioteca, ela não é tão acadêmica, mas é mais a pegada do dia a dia, aquela coisa da rua, da praticidade, você entendeu? Porque é o que eu mais vivo, então para mim me atende muito, tem me ajudado bastante, ok? Se servir de ajuda para os irmãos, amém. Se não, deixa aqui nos comentários qual é a sua dica. Como começar a montar uma biblioteca? Quais são os materiais do dia a dia que serão úteis para que as pessoas tenham alguma resposta, para ensinar, para falar? É muito importante porque as pessoas vão ler os comentários de vocês e eu também vou estar lendo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.